Bom dia, sexto ano! Como que vocês estão? Essa semana, a gente já vai começar a semana finalizando o nosso capítulo 10 do Sistema Cardiovascular. E, finalizando esse capítulo ainda nessa semana, pode ser que dê tempo da gente começar o próximo, que é o último capítulo que a gente vai ver neste bimestre. Lembrando que logo depois já vem a revisão. Então, vamos dar início à nossa aula e a gente vai encerrar esse capítulo falando do sistema linfático. O sistema linfático, ele é um sistema de veias que funciona como um suporte ao sistema cardiovascular. Então, a gente imagina da seguinte forma. Se vocês imaginarem que no nosso corpo vai ter sempre... deixa eu colocar em vermelho. Opa, deixa eu colocar aqui para... Olha, vai ter sempre alguma artéria e também terão sempre algumas veias. Deixa eu pegar aqui a cor azul. Opa, não foi azul. Deixa eu apagar isso aqui. Para que eu tô falando isso? É como se vocês fossem imaginar uma rua bem larga que nela passam 3 tipos de via. Por exemplo, deixa eu terminar de fazer o desenho aqui para vocês. Consegui fazer outro desenho aqui para vocês. Mas enfim, essa azulzinha é uma veia. Então ela vai carregar sempre o sangue venoso. Vamos colocar aqui um Vzinho. Ela vai carregar sempre sangue venoso. E ela carrega o sangue venoso que é cheio de resíduos. Gás carbônico, isso a gente já viu. Então, ela vai em direção ao coração. Vou até colocar o coraçãozinho aqui de preto. Então, ela vai em direção ao coração. E as artérias, elas fazem o caminho contrário. Elas vêm do coração, trazendo sangue oxigenado. Então, imagina como se isso aqui fossem 2 vias. Uma via indo para os órgãos e uma via voltando. A via indo para os órgãos é a do sangue arterial, porque ele está cheio de oxigênio. E a via voltando é a via venosa, porque ela está carregada de CO2, que é resíduo, e ele precisa ser trocado lá no pulmão por oxigênio. Então, beleza, você tem uma via indo e uma via voltando. Entre essas 2 vias, existe uma terceira via, que é a via do sistema linfático. Ela passa como se fosse por aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ela passa como se fosse por aqui, entre uma via e outra. E ela é uma via de suporte. Passa nessa daqui, ó, uma substância que a gente chama de linfa. A linfa é como se fosse o sangue, só que sem as hemácias. Por causa da falta das hemácias, a linfa ela é mais esbranquiçada. Para que ela serve? A função do sistema linfático é ajudar a não sobrecarregar o sistema cardiovascular, porque existem algumas substâncias que não são, por exemplo, os gases eles são trocados lá no pulmão pela hematose, a gente viu no capítulo passado. Mas existem outros resíduos, moléculas grandes que a gente chama de macromoléculas, que elas não conseguem, se elas não tiverem a linfa para sair do vaso sanguíneo e ir para o vaso linfático, elas não conseguem ser excretadas, elas não conseguem ser reduzidas em algo menor. Então, a linfa é um suporte e nela ficam leucócitos, proteínas e também, deixa eu pensar aqui, alguns antígenos. Por isso que a gente fala que a linfa também ela é muito boa, porque se tiver algum micro-organismo estranho aqui, passeando nas nossas artérias, como a linfa ela tem bastante células de defesa, bastante glóbulos brancos, esses glóbulos brancos pegam esse micro-organismo estranho e mandam para cá, para limpar a artéria, para impedir que infecções se espalhem. Deixa eu só fazer isso aqui. Aí a nossa artéria fica limpinha, porque esses micro-organismos são puxados
para a via linfática. E lá na via linfática, essa via, ao contrário do coração, ao contrário do sistema cardiovascular, ela não tem um órgão que fica 24 horas por dia bombeando linfa. Não tem. A linfa, se vocês olharem aqui, ela tem os pontos de parada. Então, se vocês imaginarem que ela é como se fosse uma via em que passam carros, na linfa é aquela via que fica os carros de polícia. É como se tivesse uma via comum aqui à direita e uma via comum à esquerda. E entre as duas tivesse sempre um carro de polícia passando. Porque qualquer coisa que estiver errado em uma das vias, a linfa manda para essa do meio e dá um jeito de lidar com isso. Se é um micro-organismo, se é uma molécula grande, qualquer coisa. Por isso que a gente chama de suporte. E como ela fica rodando constantemente, ela tem os seus pit stops, que são os seus pontos de parada, que são os linfonodos. A gente chama os linfonodos de linfonodos ou gânglios linfáticos. Eles são aglomeraçõezinhas, são essas aqui, ó, vocês vão ver aqui. A gente tem linfonodo aqui. Sabe quando a gente fica doente da garganta, não parece que isso aqui incha? É porque tem um micro-organismo estranho e o linfonodo está reagindo a ele, está fazendo uma reação inflamatória. Aí ele incha porque ele está trabalhando muito. A gente tem também embaixo do braço, na axila. A gente tem também na virilha. São os principais pontos de parada. Então, a linfa, ela fica rodando no nosso corpo como se fosse um ciclo. E toda hora ela para num desses lugares, porque se tiver alguma coisa estranha, ela deixa no linfonodo, para o linfonodo lidar com isso, como se o linfonodo fosse a delegacia, ó. Trouxe esse preso aqui, é uma bactéria, lida com ela, extermina ele. E aí a linfa volta a ficar rodando no nosso corpo. Então é um ciclo o que a linfa faz. É isso aqui, sempre. E ela vai se renovando. Aí você vai falar, mas ela fica velha então, o líquido da linfa envelhece? Não, porque ao passar pelos linfonodos, ela deixa os micro-organismos estranhos ou as moléculas grandes que elas precisam ser levadas para fora, excretadas. E também, aqui atrás, tem o baço. Vou até circular ele de amarelo. O baço fica atrás do nosso estômago. O baço, ele está sempre fazendo células novas. Então, de vez em quando, a linfa passa pelo baço, dá uma renovada nas suas células e aí volta a passar pelos linfonodos, para que nenhuma célula velha fique rodando no nosso organismo. Então, nessa brincadeira aqui, nossa, se vocês verem isso aqui é porque eu uso para escrever na tela. Por isso que tá bagunçado desse jeito, tá, gente? Nessa brincadeira nossa aqui, dessa analogia, com rua, com polícia, com essas coisas, a gente já sabe a função do sistema linfático. Ele é um sistema de suporte. Ele ajuda no nosso sistema cardiovascular, filtrando substâncias que podem ser nocivas ou se livrando de bactérias, vírus, moléculas que não deveriam estar ali. Tá bom? Então, a gente já sabe a função. A gente sabe também do que ele é constituído. Quer ver? Eu vou apagar aqui, porque ficou um pouquinho feio, né? Pouco feio esse meu desenho, mas eu vou apagar aqui para a gente poder escrever. Então, a gente já sabe a função. Vou colocar um resuminho aqui no quadro, se vocês quiserem também usar, vocês fiquem à vontade. A gente agora sabe função. Opa, tá de amarelo. Vou colocar de preto. Função, qual que é a função? Suporte. Ajuda na defesa. Por quê? Porque a linfa, ela é cheia de glóbulos brancos. Lembra que a composição da linfa é muito parecida com a do sangue, só que sem as hemácias. Por isso que a linfa, ela é esbranquiçada e o sangue, ele é vermelho. A gente agora também sabe as partes do que ela é formada. A linfa é formada pelos linfonodos, né, que são os pit stops. Os linfonodos, eles podem ser chamados também de gânglios linfáticos. Gânglios linfáticos. Ela é formada pela própria linfa. Pelo que mais? Ela é formada
também pelo baço, que vai ali dar um apoio, baço, né? Baço. Vai também dar um apoio renovando essas células. Então aqui a gente já sabe partes e função. A gente sabe como ela vai funcionar. Como que ela funciona? Ela funciona paralelamente ao sistema cardiovascular. Então, à medida que o nosso sistema cardiovascular ele vai funcionando, o sangue é sendo bombeado, ele está sempre em contato perto de algum vaso linfático. E esse vaso linfático fica assim, fica ligado. Se ele perceber alguma coisa diferente, já pega para ele. Tira do vaso sanguíneo e traz para ele lidar com essa coisa estranha. É um resíduo, é uma macromolécula, que é uma molécula muito grande, ou é um micro-organismo estranho, uma bactéria, alguma coisa, a linfa puxa para ela. Por quê? Porque tanto na veia quanto na artéria, elas têm que ser, como elas são as principais, e elas são muito importantes, elas têm que estar muito bem cuidadas para que nada saia de errado nessa troca de nutrientes do nosso organismo, né, com o meio externo. E essas são as funções, basicamente essas três coisas são o que a gente precisa saber sobre o sistema linfático. E eu quero falar com vocês também, aí se vocês quiserem, vocês dão um print ou pausa e copiem isso aqui. Não sei se vocês quiserem copiar na lateral do livro, tipo um resuminho, não tem problema. Mas agora eu vou tirar isso aqui para a gente falar um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares. Para o final de semana, eu tinha pedido para vocês fazerem um resumo e vocês poderiam usar o livro como referência para fazer esse resumo. Deixa eu colocar minhas canetas aqui em cima. Então, aqui, a segunda parte da nossa aula vai ser doenças do sistema cardiovascular. E a gente vai passar pelas que o livro retrata, tá ok? E se vocês tiverem encontrado outra doença que não está no livro, mas vocês colocaram no resumo, a gente pode falar sobre elas também, é só vocês mandarem na sala virtual ou no privado, né, durante o nosso plantão de dúvidas, que eu respondo para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Lembrando que sempre que a gente fala de doença, a gente, né, tem aqueles dois opostos, doença e saúde. Doença é a ausência de saúde. E ela ocorre da mesma forma que ela ocorre no sistema respiratório, que ela ocorre no sistema digestório, por causa de um desequilíbrio entre as funções do seu organismo. Esse desequilíbrio, ele pode ter uma raiz na sua alimentação, na sua nutrição, na sua hidratação, se você não toma água suficiente, ou até mesmo se você tomar água demais, a gente vai ver que tudo que é demais ou tudo que é de menos, tudo que é exagero, traz consequências que não são boas. E aí, essas doenças, especialmente o sistema cardiovascular, estão ligadas à nutrição, a hábitos saudáveis. O que é um hábito saudável? Fazer exercício, por exemplo. Então, esses hábitos saudáveis, a gente liga muito ao sedentarismo. Então, quer ver? Vou até pôr uma setinha aqui para vocês colocarem isso, que é muito importante. Então, tá ligado a quê? Nutrição. O que isso significa? Alimentação saudável. Tá ligada a que mais? Além de alimentação. Hábitos saudáveis. Tipo, fazer exercício. Que mais? O que é um hábito? Também tá ligado a hábitos que não são saudáveis. Por exemplo, o oposto de fazer exercício. Sedentarismo. Outro hábito que não é saudável. Tabagismo. Tabagismo é fumar. A pessoa fuma muito. Mas isso aí vai dar problema só no pulmão. Não. O pulmão,
ele se conecta, né? Ele se entrelaça ali com o sistema cardiovascular por causa da respiração pulmonar. Então, se você tem um problema no pulmão, reflete também no coração. Além disso, a gente pode colocar também hábitos saudáveis, fazer exercício, não tomar muita bebida alcoólica. Então, os hábitos não saudáveis, entra aqui, vou colocar abaixo do tabagismo mesmo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, consumo excessivo, a professora escrevendo errado, excessivo de bebida alcoólica. Gente, não tá indo. Bebida alcoólica. Aí vocês vão perguntar, mas isso também não tá ligado só ao fígado? Por exemplo, lá quando a gente falou do sistema digestório, tá ligado ao fígado, mas não só ao fígado. Lembra que eu falei? Todos os nossos sistemas, eles se conectam, né? Eles conversam entre si. Vou colocar aqui de azulzinho esses problemas, né? O que pode causar essas doenças e que doenças são essas? A gente começa com a anemia. A anemia a gente falou na tarefa de casa. Até vou colocar de vermelhinho agora as doenças. Olha, a gente falou sobre anemia. O que é anemia por definição? A anemia, ela é uma baixa quantidade de hemoglobina no sangue. Por que a hemoglobina é importante? Então aqui, ó, pouca hemoglobina. Vou colocar uma setinha, vou colocar hemoglobina. A hemoglobina é quem transporta o oxigênio. O oxigênio lá dentro da hemácia, ele não fica solto, não. É porque o oxigênio ele tem uma atração grande por essa proteína que é a hemoglobina. Então, eles se combinam. E aí, a hemácia fica, né, carrega o oxigênio, né, por causa da hemoglobina. Se a pessoa tem pouca hemoglobina, vou até colocar uma setinha já aqui, ó. Se uma pessoa tem pouca hemoglobina, quer dizer que ela está transportando menos oxigênio. Aí ela vai ter o quê? Uma pessoa anêmica. Ela é mais cansada, ela tem falta de ar, desânimo. Tem essas complicações aí que são sintomas de uma anemia. E a hemoglobina, ela se combina com o ferro. Então, o ferro é um precursor, ele ajuda na hemoglobina. Um tipo de anemia mais comum que tem chama anemia ferropriva, que é quando a pessoa não consome ferro suficiente na sua alimentação, por isso que é ferropriva, de privação de ferro, e aí acaba refletindo na redução da hemoglobina, e aí a pessoa fica anêmica, fica mais pálida, né? Perde aquela coloração, sente muito cansaço, falta de ar. Mas aí, em relação à anemia, principal é isso. Aí, junto com a anemia, tem uma coisa que a gente confunde muito, que chama hemofilia. Enquanto a anemia ela é um problema mais lá nas hemácias, a hemofilia, vou até colocar aqui, ó, é um problema na coagulação. Então, a pessoa tem dificuldade com a coagulação sanguínea. Dificuldade de coagulação do sangue. Por que isso aqui é uma doença tão grave? Uma pessoa que tem um acidente e acaba, né, rompendo alguma veia ou alguma artéria, ela sangra um pouco. A gente, quando corta o dedo, sangra um pouco. Imagina que uma pessoa normal cortou o dedo, sangrou. Você fez pressão no local, né? Foi lá, as plaquetas agiram, coagulou, parou de sangrar. Parando de sangrar, você pode tratar o ferimento para você melhorar, né? Beleza. Uma pessoa hemofílica, se a pessoa se corta, o que geralmente demorava 5 minutos para parar de sangrar, demora meia hora. Então, a pessoa ela fica perdendo sangue, o que é ruim,
Porque a perda de sangue pode gerar uma anemia, porque junto com o sangue você está perdendo hemoglobina. Se você está perdendo hemoglobina, você pode ficar anêmico. E aí, essa pessoa tem o quê? Mais dificuldade de conseguir fazer todo o processo de cuidar de um machucado e tudo mais, porque demora mais para os reagentes da coagulação agirem. Então, essa doença ela não tem cura, não tem como você do nada começar a produzir essas proteínas que estão te faltando. Porque é isso que a hemofilia faz. Uma pessoa hemofílica falta algumas proteínas. E por causa da falta ou da deficiência dessas proteínas dentro do sangue, as plaquetas não conseguem coagular direito. Nossa, eu escrevi errado, né? Coagulação sanguínea. E por causa disso... Onde eu tinha parado? Ah, tá. Que os hemofílicos não conseguem coagular o sangue da forma correta. Mas tem tratamento. Porque, olha, as pessoas podem tomar, né, o medicamento que tem essa proteína e aí, né, melhorar o seu quadro de saúde, né, se tornar uma pessoa mais saudável. Se você sofrer um acidente, você já não vai sangrar tanto. Mas se você parar de tomar o remédio, né, parar de tomar o medicamento, você volta a ter os mesmos problemas. Então, não é uma cura, é um tratamento. Além disso, a gente tem mais dois, arritmia e infarto. Vou colocar aqui embaixo, ó, arritmia, ela pode ser, para falar a verdade, por definição, a arritmia é um descompasso. O coração, ele bate no ritmo, ele fica tum-tum, 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 tum-tum. Por quê? Porque o seu sangue, ele precisa circular num ritmo constante. Então, ele tem um ritmo de batimento cardíaco. A arritmia é quando esse ritmo fica bagunçado. Então, por exemplo, o coração que fazia tum-tum, 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 ele pode fazer tananana, ó, muito rápido. Dessa forma, se o sangue está sendo bombeado muito rápido, ele não vai passar direito, ele vai passar muito rápido por todos os órgãos. Então, ele não vai nutrir direito os órgãos. Da mesma forma que, por exemplo, se o batimento cardíaco estiver muito devagar, esse sangue vai demorar para fazer a rota toda dele, que sai lá do coração, passa pelos órgãos e volta a ser oxigenado. Então, olha, tanto mais quanto menos causa problemas. E aí tem uma terceira opção do que pode acontecer, que é esse ritmo ficar descompassado, tipo ele tum, 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 tum. E aí o sangue ele não vai circular direito pelo nosso corpo. Então, a arritmia é um descompasso do batimento cardíaco. Isso vai refletir no quanto os nossos órgãos vão ser irrigados pelo coração. E também, por exemplo, em falta de ar, cansaço, muito cansaço, porque aí ou você não está oxigenando direito, ou o sangue não está circulando bem. Então, de qualquer uma das duas formas, você vai ficar mais cansado, mais fadigado. Você pode ter falta de ar, porque, né, não vai estar oxigenando também, porque vai estar demorando para oxigenar o seu sangue. Então, vai refletir em várias coisas. Por isso que é tão importante, se, né, for diagnosticado uma arritmia, tratar essa arritmia para quê? Para o seu corpo ficar em equilíbrio. Lembra que o coração parece que ele é o carro-chefe. Se tem algum problema com ele, reflete em tudo, porque ele está interligado a todos os órgãos, porque ele fica levando nutrientes a eles, através da corrente sanguínea. E por último, a gente vai falar sobre o infarto. E para falar do infarto, eu quero colocar uma figurinha aqui para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vai ter que ficar em cima de alguma coisa, eu vou colocar aqui em cima. Aqui está o coração. A gente já conhece, né, a anatomia do coração. Aqui está uma artéria ou uma veia saudável. Quando a pessoa ela começa a consumir muitos alimentos gordurosos e ele já não tem mais onde as células estocarem essa gordura, porque geralmente as nossas células elas fazem o seguinte, quando a gente consome muita gordura, elas pegam essa gordura e colocam em alguns pontos estratégicos. Na barriga, por isso que a barriga cresce, nas pernas, nos braços. Mas quando já não tem mais reserva para onde colocar essas gorduras, elas começam a depositar essas células de gordura na parede dos nossos vasos sanguíneos. Então, eles vão ficando desse jeito, tá vendo? Essa primeira é uma parede saudável. Aqui começou a depositar gordura na parede dos vasos sanguíneos. E aqui já tem muita gordura depositada. Quando isso acontece, vocês conseguem ver que o sangue que estiver vindo daqui
para cá, ele não vai conseguir passar, porque tem uma placa de gordura interrompendo, tem um obstáculo, tem uma obstrução. Quando isso aqui acontece, quando o sangue deixa de passar por uma veia ou artéria, e ele não consegue chegar em um local do coração, por exemplo, o sangue, ele tá vindo nesse sentido aqui. Opa! O sangue, ele tá vindo nesse sentido aqui, ó. Daqui pra cá. Se vocês olharem na figura, é mais ou menos daqui de cima pra cá pra baixo. Né? Então, olha, se tiver uma placa de gordura dessa bem aqui, o sangue vai ficar retido aqui. Ele vai ficar retido aqui, ele não vai conseguir vir aqui pra baixo. Então, quer dizer que essa área aqui, ó, ela não vai receber sangue, oxigênio ou sangue suficiente para se nutrir. Aí essa parte aqui, ó, ela morre, porque ela não vai receber nutrientes. Se ela morre, ela deixa de funcionar. Se ela deixa de funcionar, o coração, uma parte dele, para de funcionar. Por isso que tem aquela dor. O infarto, ele causa dor. Entendeu? Aí uma coisa que eu só queria colocar aqui pra vocês, essa plaquinha de gordura aqui, ó, isso aqui, essa plaquinha de gordura, a gente chama de ateroma. Tá ok? Esses ateromas é que vão causar um infarto. Aí dói, sente falta de ar, cansaço, e aí as outras consequências, né, depende da gravidade da área que foi atingida. Tá bom? Basicamente, são essas as doenças que o livro traz. E eu vou deixar para casa as questões do final do capítulo, tá? Para vocês fazerem da 182 até a 183, não, 182 mesmo, até a 185, tá ok? São só 13 questões, todas de marcar, bem tranquilinho. E a gente se vê na sexta para começar a trabalhar o nosso próximo capítulo, tá ok? É isso, a gente se vê na nossa próxima aula.